Bom dia especial, meus queridos. Estamos de volta, diretamente do Estúdio 1 do canal Educação para toda a galáxia. Mais uma aula de história, professor César Robério, tá legal? E hoje nós estamos tratando um tema muito interessante, que é sobre as violências, no plural, né? Na aula anterior, nós falávamos sobre três tipos de violência, né? Violência direta, a estrutural e a violência cultural. E eu estou vendo aqui no bate-papo, ficou aqui uma postagem em relação à primeira aula, vou comentar agora. Nosso amigo Jack Souza diz o seguinte, olha, eu me lembrei do PPL, que é o programa que trabalha com pessoas privadas de liberdade. Nós temos uma prova do Enem voltada especificamente para esse público, de pessoas privadas de liberdade. Um dos projetos que é exemplo do combate à violência estrutural. Fico feliz, Jack, porque você incorporou o conceito que nós estamos trabalhando na aula de hoje, entendeu? Que é exatamente isso que você está falando. Quando você exemplifica, você demonstra que entendeu, que aprendeu, né? E nesse sentido, pessoal, a Secretaria de Educação do Estado do Piauí faz um trabalho brilhante, né? A nossa SEDUC, em relação às revisões, sempre nas cidades, que vai a equipe do canal Educação, fazer revisão, responder questões do Enem, e todas as vezes tem lá uma escola, tem uma quadra, professores vão para lá e tudo, e ficam se revezando, e outros vão para onde, se tiver um presídio, uma casa de detenção naquela cidade, é ministrado também aulas para os detentos, tá bom? Ministrado aulas para os detentos, tá certo? Eu mesmo já tive essa oportunidade, ministrar aula tanto na escola, numa quadra, para os alunos, como também numa casa de detenção, para eles que estão estudando, objetivando, inclusive, sair daquela situação. É isso que o Jack colocou aqui. Pessoas privadas de liberdade com foco em trazer educação a essas pessoas, que é exatamente uma forma deles enfrentarem essa violência estrutural, tá? Que acaba excluindo eles, retirando a oportunidade. Retirar a oportunidade de um cidadão, de um brasileiro, de uma brasileira, é uma forma, que se materializa a violência estrutural. Aqui o Jack, professor, gosta de acrescentar exemplo nas aulas. É interessante, Jack. Sempre interessante. Sempre interessante e necessário para nós, professores, trabalharmos com exemplos, como também para os alunos, porque quando você está estudando um conceito novo, você vem cá, como é que eu faço para gravar isso, para aprender isso? Daí a importância de recorrer aos exemplos, tá bom? Na aula anterior, nós trabalhamos bem dois tipos de violência, a violência direta e a violência estrutural. A partir desta aula, nós vamos seguir tratando da violência cultural. Se você não assistiu a aula anterior, inclusive nós começamos com um gráfico, bacaninha, que você vê lá, os vértices da pirâmide, os três tipos de violência. Vamos tratar sobre a violência cultural, e olha essa imagem. Você está vendo uma mulher, me parece que é uma mulher negra, imagem, e ela está escrito o quê? A violência não é só física, exatamente. Por quê? Porque a violência apenas física é o quê, Jack? Quando a violência é apenas física, você agora vai postar aí, a moça está dizendo, a violência não é só física. Porque sendo só física, é o que tipo de violência? Hein, garoto? Muito bem. Aí seria a violência direta, aquela que é até mais visível, mais evidente, mais comentada. Mas nós também temos a violência estrutural, e a violência cultural. Ok, vamos agora nos debruçar sobre esses conceitos, o conceito de violência cultural. O conceito de violência cultural também foi trabalhado pelo professor Galtung, desde a aula anterior que nós estamos trabalhando com as ideias desse cara. Quase 20 anos após seu texto sobre violência estrutural. Então, a violência direta, aquela que tem muito claramente definido o ato de violência, o agente causador e aquele que sofre a violência, isso lógico, é muito mais comentado, discutido. Agora, o professor Galtung, John Galtung, ele trabalhou muito bem o conceito de violência estrutural, e também o cultural. Se na violência direta possui uma relação clara, bem clara, entre o agressor, a ação e a vítima, você sabe quem roubou, quem foi roubado, e o ato de roubar,
por exemplo, quem matou, quem foi morto, e o ato de matar, é a relação bem clara entre agressor, ação e vítima numa ação direta. A violência estrutural, por sua vez, é um processo, não é algo que acontece naquele dia, naquela hora, naquele lugar, né? Que tem causas, né, diferenças nas chances de vida das pessoas, sem que necessariamente exista uma intenção violenta e um agressor bem definido. Pois bem, na violência estrutural, primeiro que não é aconteceu naquele dia, naquele lugar, naquele horário. Isso aí seria violência direta, né? Você caracteriza bem facilmente. A violência estrutural é um processo, décadas, séculos, né, de preconceito, de discriminação. Então, esse é um fato, é uma característica, melhor dizendo. A segunda característica da violência estrutural é que muitas vezes não há uma intenção violenta. As pessoas, elas reproduzem, elas agem de forma violenta, né, reforçam a violência estrutural, mas não há aquela intenção. É algo que, como o Jack, eu vou até usar as palavras do nosso amigo Jack Souza, ele disse: professor, esse negócio de violência estrutural está enraizado na cabeça das pessoas. E é verdade. Então, como está enraizado, como bem disse o Jack Souza, lá de Betânia, né, às vezes não tem nem a intenção de ser violento, né, e nem você define com muita clareza o agressor. Por quê? Porque está enraizado, está na sociedade, entendeu? É a violência estrutural. Né? Agora, a violência cultural, olha só. Vamos olhar para onde primeiro, professor? Vamos olhar para o texto ou para a imagem? Nós podemos começar de qualquer um desses dois caminhos. Vamos começar pela imagem, que é o que chama mais atenção, né? Assim, no primeiro momento. Você está vendo o quê? Um casal, ele muito bem vestido, né? Um paletó, gravata, uma senhora, ela está assim, manuseando panelas, né? Pegou na tampa da panela, ela está sorrindo, e ele dá a entender o quê, meus queridos? Dá a entender que ele presenteou ela, inclusive o texto reforça, olha, ela, a esposa, usará com prazer o seu presente. Então, a mulher, fica na casa, com os afazeres domésticos. Isso aqui é um cartaz, é uma propaganda da panela Rochedo, uma propaganda da década de 50, né? Bem antigona, tá? E aí o que acontece? Naquela época, as mulheres não estavam ainda ocupando o mercado de trabalho, como hoje, né? Não estavam indo para as universidades, enfim, ficavam em casa, afazeres domésticos, cuidando da casa, da família, dos filhos, do esposo, e ele está arrasando, né? Naquela época estava, né? 50 anos atrás, ele vai dar um conjunto de panelas, tá legal? E o texto diz o seguinte: ela usará. Eita, não fala nem um nome, né? Meu Deus do céu, estou vendo aqui, estou viajando na propaganda. Eu estou aqui, é isso que a gente tem que fazer, viu, gente? Você está fazendo no primeiro ano, vai se preparando para o Enem, que o Enem trabalha muito bem com essa questão de imagens, fotografias, charges, caricaturas. Então, você não pode olhar apressadamente para essa imagem, não. Você tem que extrair dela o máximo de informações. Como eu já falei há pouco, trata-se de um casal, ela recebe as panelas de presente e ela está dizendo o quê? E não bota nem o nome da senhora. Ela quem? Oh, meu Deus, você está entendendo? Nem se deu, aí generalizou. Ela, né? Ela usará com prazer o seu presente. Usará com prazer como? Na cozinha, né? Na cozinha, cozinhando alimento. Então, veja bem, as mulheres, com o tempo, não vão querer usar muito bem esse presente, porque hoje em dia seria o seguinte: por que o senhor não vai fazer a comida, né? O da gravata aí, né? Ele não precisa se alimentar também? Qual o problema? Por que tem que ser ela que vai ter que usar as panelas? Por que não ele também? Tá bom? Vejam bem. E aí, eu estou nas letrinhas menores, aqui na tela, amplia mais. Se o Flavilto pudesse ampliar, Flavilto, onde tem bem aqui embaixo do nome Rochedo, tem um pequeno trechozinho que reforça, viu, Flavilto? Reforça tudo isso, né, que eu estou falando. Se você puder ampliar, por favor, né? O Jack está colocando aqui no bate-papo. Às vezes eu fico imaginando um monte de cenas por um bom tempo com imagem. É verdade. Então eu pediria, né? Se ampliar esse texto bem aqui embaixo, Flavilto, nós vamos ver o quê? Olha, tradição de qualidade em relação à panela Rochedo.
Ela gostará de receber um presente útil de bom gosto. A uma noiva de maio ou no Dia das Mães, né? Ofereça rochedo. É o presente ideal para quem inicia uma vida nova ou para aquela que é a rainha do seu lar. Eita, rainha do seu lar. O presente... Isso, Flávio. Muito bem, obrigado. Então, olha só. Ela gostará de receber... ou é a noiva, ou um presente ideal, ele está dizendo assim, ou para sua noiva, você que vai casar, né? Ou então para sua esposa, né? Aquela que é a rainha do seu lar. Meu irmão, minha irmã, repito, essa propaganda é de uma época em que as mulheres ainda não tinham ocupado o seu mercado de trabalho. Olha aqui o Jack também está agradecendo, né? A nosso amigo Flavilton, pelo Zoom, na imagem, nosso diretor de imagem. Voltando para o texto. A violência cultural, pessoal, não necessariamente precisa aparecer como causadora direta ou indireta da violência, mas como legitimadora ou justificadora de uma violência. Está vendo? Então, a violência cultural, ela pode ser utilizada como uma justificativa para a violência direta, para a agressão física, né? Para vir de fato. Tá? Porque aí é mais no sentido da linguagem, né? Então, sendo uma propaganda dessa hoje seria vista como o quê? Como um exemplo de violência cultural. A fábrica de panela Rochedo, jamais o setor de marketing deles iriam, pleno século XXI, divulgar uma peça publicitária dessa daí. Por quê? No mesmo dia ia pipocar a reação. As mulheres dizendo, pô, não compro mais nunca panela dessa. Por quê? Que história é essa? Né? Dona de casa, né? Rainha do lar, né? Você está entendendo? Então, veja você que como a violência cultural, ela pode dar margem, ou então, como está dito na sua tela, como legitimadora, dizer que aquilo é tranquilo, é normal, entre aspas, ou justificadora de uma violência. Então, sendo um elemento que pode estar embutido na própria linguagem, a violência cultural seria uma espécie de invariância, no sentido de que as mudanças nesse plano podem ser extremamente lentas e difíceis de se enxergar, embora fiquem claras após algumas décadas, né? Fiquem claras, após algumas décadas, basta passarmos o olho nas propagandas de 50 anos atrás. Foi isso que eu fiz ao trazer esse cartaz, né? Essa peça de propaganda da panelas Rochedo, né? Em que, quando você olha para trás, você vê, identifica essa violência cultural. Porque para aquela garota, para aquela menina que sonha em ir para a universidade, que sonha em ter o seu emprego, a sua independência financeira, ela se sente agredida, né? É vítima de uma violência cultural. Porque uma propaganda como essa acaba reforçando aquela ideia de que o lugar da mulher é em casa, é na cozinha, é cuidando dos filhos, é cuidando do esposo, tá certo? Aquelas mulheres que romperam esses paradigmas não se deixaram levar por essa violência cultural, tá bom? Olha aqui o Jack, no bate-papo. Essa propaganda hoje em dia seria considerada uma violência cultural, pois estaria insinuando que a mulher não tem outros atributos, né, Jack? Não tem outras capacidade, outra habilidade, né, que são limitadas, né, tão somente a atividades domésticas, como, por exemplo, fazer comida, preparar alimento, né? Então, qual é? Por que isso? Por que tem que ser assim? Então, são esses questionamentos que acabam enfrentando situações como essas de violência cultural. A violência cultural, olha só a fonte, professor Galtung, ele que elaborou o conceito, ele aí. Olha, a violência cultural, ela faz com que a violência direta e estrutural apareça, ou mesmo seja sentida como correta, ou ao menos não errada. Assim como a ciência política trata de dois problemas, o uso do poder e a legitimação do uso do poder, os estudos da violência são sobre dois problemas. Quais são esses problemas, professor Galtung? São o uso da violência e a legitimação desse uso. E aí você está vendo na imagem, né, uma gravura apresentando aqui uma mulher negra, um índio, né, um homossexual, ou seja, que são, dentre outros, vítimas, né, da violência cultural, né, com palavras, com gestos, né, que muitas vezes acabam o quê? Como está o professor Galtung, ele disse, olha, isso faz a violência cultural, faz com que a violência direta
e a estrutural apareça ou seja sentida como algo, digamos, correta, ou pelo menos não errada, ou então é natural. Como é que é natural? Como é que é correto? Então, em pleno século XXI, é preciso atacar, enfrentar não só a violência estrutural, não somente também a violência direta, né? Mas também a violência cultural. Olha só o Jack no bate-papo. Então, a violência cultural é o que justifica as outras violências, a violência estrutural e a direta. Exatamente, Jack. Aliás, quem está assim um pouco boiando nessa nossa conversa, nesse nosso debate, é porque não deve ter assistido a primeira aula. Na primeira aula nós trabalhamos com muita calma, né, com muitos detalhes, os 3 tipos de violência e como é que você caracteriza cada um, tá? Cada uma, a violência direta, a estrutural e a cultural. É porque a partir da segunda aula nós estamos nos debruçando especificamente sobre a violência cultural, tá bom? Mas é preciso que vocês saibam as características das outras violências. Então, pessoal, muito cuidado com isso que o professor Galtung ele está destacando, que é em relação ao uso da violência e a legitimação do uso dessa violência. Tá legal? O que é legitimar, meus queridos alunos, minhas queridas alunas? Legitimar é você tornar algo legítimo. Entendido? Tornar algo legítimo, né? É você fazer, esperar que as pessoas elas aceitem, esperar fazer com que as pessoas aceitem aquilo como algo correto, né? Ou pelo menos, como o professor Galtung destacou, algo que não é errado. Se não for correto, mas também não é errado. Você está entendendo? Preconceito, alguma violência cultural em relação a homossexuais, em relação aos índios, em relação a mulheres, em relação a negros, em relação a pobres. E também, por que não, Jack? Você que comentou muito na aula anterior, a violência cultural em relação aos nordestinos, que lamentavelmente tem partido de alguns irmãos brasileiros de outras regiões do Brasil. Né? E aí, se alguém disser, começa com a violência física, por exemplo, uma agressão, ou então mesmo a violência cultural. Né? Aí alguém diz, não, mas também, né? São tão atrasados, são tão pobres, ou seja, olha só, cuidado, alguns já começam a procurar justificar, a legitimar, e aí que reside o perigo, legitimar esses tipos de violências todas, né? E como nós dissemos também na aula anterior, o antídoto para isso tudo, para essas violências, é educação. Não tem outra. É educação, é a formação, né? Porque aqueles que não tiveram oportunidade, né, digamos assim, nem tiveram toda assim, a participação nesse tipo de reflexão, de debate, e aí tem um perigo muito grande que a própria escola ela pode reforçar, legitimar esse tipo essas 3 violências. Essas 3 violências. A violência direta, a estrutural e a cultural. De 2, uma. Aliás, de 3, uma. Ou a escola reforça, ou ela se omite, ou ela enfrenta no sentido de transformar essa realidade, no sentido de que essas violências não se perpetuem. Nem que você pratique e nem que você sofra essas violências, né? E nem que você se omita, nem que você se cale, né? E é por isso que é importante, né, o espaço dessa instituição, da escola, né, no sentido de que essas violências elas não sobrevivam, né? Porque às vezes, galera, assim, para você estar contribuindo para que ocorra uma violência cultural, por exemplo, ou até as outras mesmo, a violência direta e a estrutural, basta você se calar. Não é não? Porque se você está diante de um ato violento de uma dessas 3 naturezas, né, que eu já falei há pouco, e se você se omite, se você se cala, simplesmente você está reforçando aquela violência, você está concordando com ela. Quem cala, consente. Já dizia o velho ditado, quem cala, consente. E lamentavelmente, essas 3 tipos de violência, direta, a estrutural e a cultural, elas se fortalecem, elas se ampliam
exatamente diante do silêncio de muitos. Porque se começasse a pipocar pessoas dizendo, opa, peraí, alto lá, não diga isso, não faça isso, não é correto, não é legal, não é respeitoso, né, não é justo, então, com certeza, essas violências não teriam se expandido com tanta ênfase como acontece nos dias de hoje. Então, por isso que eu digo, e repito, tão culpado, tão responsável, né, pelo surgimento desses atos de violência, nessas 3 dimensões, são aqueles, né, eu, ou você, ou nós, quando nos calamos, fazemos de conta que não vimos, fazemos de conta que não ouvimos, fazemos de conta que não é conosco. Não pode, galera, não pode. Sempre de forma respeitosa, agir no sentido de não permitir isso. Olha só, se é uma violência cultural, vamos para o conceito de cultura. Cultura é um conceito amplo demais. Ou seja, para pensarmos utilizando o conceito de violência cultural, é importante termos em mente que, de novo, o nosso mestre Galtung, o que é que ele diz? Culturas inteiras dificilmente podem ser classificadas como violenta. Essa é uma razão para preferir a expressão o aspecto A da cultura C é um exemplo de violência cultural. Há estereótipos culturais como a cultura C é violenta. Vocês estão entendendo? O professor Galtung, ele não citou nenhum tipo de sociedade, nenhum tipo de cultura, para dizer assim, olha, ela é totalmente violenta. Você pode ter aspectos, você não pode o quê? Generalizar. Você não pode generalizar. Por exemplo, você não pode dizer que a cultura C é violenta, como ele diz aí. Agora, seria mais prudente, seria mais razoável afirmar que o aspecto A da cultura C é um exemplo de violência cultural. Porque o professor Galtung, ao mesmo tempo em que ele contribui com esse debate, ao conceituar a violência cultural e a violência estrutural, ele também avança no sentido de não reforçar estereótipos culturais. O que é estereótipo cultural? Se você tem um exemplo, uma pessoa, uma criatura daquele grupo, né, que agiu com violência, você não pode generalizar, né, afirmar que todos daquele segmento, todos daquele grupo social, eles pensam e agem desta forma. Tá legal? Não devemos incorrer no erro da generalização. Não, né? E reproduzirmos diversos tipos de injustiça que são tão comuns no debate público contemporâneo. Como dizer, por exemplo, que um gênero musical inteiro é culpado por certo problema, né? Ou que uma religião inteira provoca tal outro problema. O que seria isso? Seria uma generalização. Tá legal? Generalização. Olha aqui o Jack, no bate-papo, no chat. O que o senhor Galtung quis dizer é que cada cultura tem seus graus de violência, porém não podemos generalizar. Pronto. É exatamente isso, Jack. Resumidamente é isso que você fala, que você escreve, né? O que ele diz é isso. Tem aspectos de determinadas culturas que são violentos, mas, em forma alguma, nós podemos estender esse entendimento para a totalidade, né? Exatamente isso, Jack. Perfeito. Bacana. É isso aí, pessoal. Vamos colocando aí no bate-papo o que vocês estão compreendendo, o que vocês estão entendendo, porque esse feedback é importante para nós, né? Dá assim um parâmetro, né, de como é que a aula está acontecendo. Tá legal? Muito bom mesmo. Bom, se nós falamos tanto de violência cultural, professor, e o que é o oposto? Ah, meu irmão, o oposto de violência cultural seria o conceito de paz cultural. Isto é, uma cultura que justifique e legitime ações no sentido da paz direta, contrária à violência direta, e da paz estrutural, contrária aos processos de violência estrutural. Olha que coisa interessante. Porque o que foi que nós avançamos até aqui, na nossa aula? Né? Nós trabalhamos o conceito dos 3 tipos de violência, não é verdade? Né? No plural e não no singular. A violência direta,
a violência estrutural e a violência cultural. O professor Galtung, ele vai além, porque, tipo assim, tem pessoas que ficam só no questionamento, na crítica, está errado, não está certo. Sim, mas o que é que você propõe? O que é proposto é que, ao invés de violência cultural, que haja uma paz cultural. Ao invés de violência direta, uma paz direta. Ao invés de uma violência estrutural, né, uma paz estrutural. É isso que o mundo está precisando, né? De mais paz. Menos intransigência, menos intolerância, né? Que se aprenda a conviver com aqueles que pensam de forma diferente. Por que não? Porque senão, do contrário, vai ser o caos, né? Vai ser o inferno, né, na Terra. Entendeu? Se as pessoas não conseguirem conviver de forma contrária. Vamos aqui o Jack, no bate-papo. Professor, uma das consequências da violência cultural seriam os movimentos separatistas, por exemplo. Isso mostra a separação de uma parte da nação. Exato, né? É um exemplo de violência cultural, né? Quando pessoas pensam, agem, né? Se manifestam dessa maneira. Tá legal? Dominados pela intolerância, dominados pelo desrespeito, dominados, né, por esses sentimentos que são tão contrários à evolução. Como é que nós evoluímos até agora, né, em vários campos do conhecimento, para não termos condições mais de conviver lado a lado, pessoas que têm religiões diferentes, pessoas que têm ideologias políticas partidárias diferentes, pessoas que têm time de futebol diferente. Meu Deus, quantas vezes nós não somos surpreendidos, né? Nós não somos assustados, né? Pelo noticiário, em que equipes, né? Torcidas, que eles chamam, né? Torcida organizada, agridem fisicamente, às vezes até matam, né? Uma outra pessoa de um time contrário. Que é isso? Olha só, o símbolo da paz, Jack, exatamente, a pomba, né? Aqui é um quadro do Pablo Picasso, né? Você está observando aqui, tem a assinatura dele no canto, né? Simbolizando a paz mesmo, né? O entendimento, a harmonia, tá? Que isso é possível. Você não pode... Lembrando o velho Voltaire, filósofo do iluminismo, século XVIII, ele dizia o seguinte: eu posso não concordar com nada que você disser, mas vou morrer defendendo o direito de você defender as suas ideias, tá legal? Porque é assim que tem que ser. É bom que seja dessa maneira. Bom para todos. Né? Wagner Ferreira, bom dia, bela aula, obrigado, meu irmão. Estamos tratando aqui de um tema muito relevante, muito interessante, que é sobre a violência e a forma de lidar com ela, conviver e rebater. Olha aí, olha a imagem, o silêncio mata, e é verdade. Aquilo que eu falei há pouco, né? Nem me lembrava que tinha essa imagem na sequência, mas é isso mesmo, veja bem, eu estava falando, viu, Wagner, estava comentando o seguinte, que a nossa omissão, né, ela pode contribuir para atos de violência, né? Não tenha dúvida, o silêncio mata. Alguém está agredindo o outro, você se cala, você faz de conta que não vê, você faz de conta que não ouviu, faz de conta que não está acontecendo. Meu irmão, você está sendo cúmplice. Não fui eu que matei, não. Sim, mas tu fez o quê? Você denunciou, você procurou, né, a polícia. Lógico, muitas vezes você não vai agir com as próprias mãos, você não está preparado para isso, mas faça algo, né, denuncie, tá legal? Vamos ao texto. Há o paradoxo de que impor uma cultura sobre a outra é em si mesmo um tipo de violência cultural. Por exemplo, quando os europeus aqui chegaram, traziam a cultura europeia e encontraram o quê? A cultura indígena. Então você tem um choque cultural. Para os índios foi uma violência cultural, porque foi dito para eles, olha, tu tem que falar a língua portuguesa. Não, a tua religião agora é essa. Tu vai ter que andar vestido. Opa, o teu nome não é mais esse não. Agora você é Pedro, José, Antônio ou Luiz. Tá legal? Então, violência cultural. Para evitar isso, é necessário ter em mente, que o processo de mudança cultural é mais lento que os demais abordados aqui. E que, portanto, provavelmente se dará com algum nível de diálogo. Tem que ter entre as diferentes partes. Como é que você vai enfrentar a violência cultural se não for através do diálogo? E agora me diga, Wagner, Jack, né, o Arsênio e os demais que estão acompanhando essa aula, onde é que, por excelência, é um local de debate? É a escola.
É a educação, pessoal. Não tem para poder enfrentar esses 3 tipos de violência, viu, Wagner? Porque essa é a segunda aula. Na aula anterior, nós detalhamos outros tipos de violência. A violência direta, a violência estrutural e a violência cultural. Né? Dá uma olhadinha lá, está na plataforma do canal Educação. Então, assim, como é que a gente vai enfrentar a violência cultural? É através do diálogo, né? É através do entendimento. Tá? Ser criterioso ou criteriosa, explicitando exatamente qual é o elemento violento que se enxerga em uma dada cultura, é um passo importante. Para quê? Exatamente para não reproduzir injustiças e novas formas de violência cultural. Porque senão, pessoal, esse ciclo se repete. Ele vai se retroalimentando. Cada silêncio, cada omissão reforça um ato de violência ou direta, ou cultural, ou estrutural. Tá legal? Olha aqui o Jack. A escola é um local de debates, né? Muito importante expor as opiniões. O Wagner Ferreira, verdade, professor. Então, um lugar de troca de ideias de forma respeitosa, né? De tal maneira que as pessoas sejam felizes, né? E não vivam nessa tensão, né? Um mundo dominado pela intransigência, né? Exatamente pelo desrespeito, pela intolerância. Intolerância, essa palavra é muito forte. Como é que você não consegue nem tolerar o outro falando, né? Dizendo o que ele pensa? Por favor, vivendo a forma como ele acha que tem que ser feliz, enfim, por que não? Então, a pessoa você tem que respeitar, né? Então, meus queridos, vejam vocês que nós estamos diante, né, de situações em que é preciso explicitar. O que é explicitar? Como está colocado aí no 3º parágrafo, né? Explicitando qual é o elemento violento que se enxerga na dada cultura, né? Tá legal? Olha aqui o Jack. Desde o tempo em que os africanos chegaram aos portos, já eram obrigados a aprenderem uma nova língua, sem falar dos maus tratos, né? Temos 2 tipos de violência aqui, a física e a cultural. Exatamente, Jack. Olha, pegando aqui o caso africano que o Jack tá pontuando, né? No chat. Na época da escravidão, né, o que acontece? Aquele escravo arrancado da sua terra, separado dos seus parentes, dos seus amigos, né, da sua família, entendeu? Coloca no navio negreiro, maus tratos, muito desumano, né? E aí, você tem o quê? Você tem a violência física, que é a violência direta, não é, Jack? E aí, se ele é obrigado a aprender a língua portuguesa, por exemplo, a violência cultural. E aí, Jack, dando sequência ao seu exemplo, lá vem a 3º tipo de violência, a estrutural, porque os afrodescendentes, né, sofrem, né, e sofreram durante muito tempo, né, a violência estrutural, aquela violência que você mesmo falou na aula anterior, enraizada, né, que muitos veem como algo que é, entre aspas, natural, que não é natural. Como é que se enfrenta isso? Com a educação, né? Enfrenta isso como? Exatamente com o diálogo, com o entendimento, tá certo? É dessa maneira. Interações entre os 3 tipos de violência, ou seja, a violência direta, a violência estrutural e a cultural. Assim como os 3 tipos de violência são conceitos complexos, né, que juntam diversos fenômenos diferentes, a forma como que um tipo de violência interage, né, com os demais não é algo fácil de se distinguir e pode variar muito a depender do caso, tá certo? Então, às vezes acontece só um tipo daquelas 3 violências, pode acontecer as 2, pode acontecer as 3 juntas, né? E às vezes você fica até com uma certa dificuldade para identificar. O momento que ocorreu uma violência... Primeiro que a violência estrutural é um processo, não é o que acontece assim, né, no estalar de dedos, não. Né? A violência que acontece naquele lugar, naquele dia, naquele horário, com aquelas pessoas, ali é a violência direta. A estrutural é um processo, né, demora décadas, às vezes séculos. A violência cultural, você não tem um ato, você tem uma linguagem, né, uma linguagem violenta. Vamos lá? Jack, aqui no chat, fora estrutural, eu vi uma foto de uma cidade de luxo na África, eu não acreditei que era na África, só acreditei por conta da legenda, o que me faz não acreditar e ver a desigualdade dentro da África. Olha que interessante esse comentário aqui do Jack, fiquem à vontade, vocês todos, para interagir, né? Veja bem, qual é a ideia, Jack, que nós temos na mente do continente africano? Né? De um lugar que só tem, né, pessoas pobres.
pessoas que vivem de maneira primitiva. Quando você se depara com uma cidade na África moderna, né, desenvolvida, assim, não, mas isso aqui não é África, isso aqui pode ser a Europa, quem sabe. Mas não, porque isso aí já é uma violência estrutural, está enraizado na nossa cabeça, né, que o continente africano é um continente de pobre, dominado pela pobreza, que pessoas morrem de fome lá. Aí, de repente, você fica perplexo, impactado com essa imagem, como você ficou. Você está vendo? Então, é uma manifestação na prática, né, de como que nós somos tocados pela violência estrutural, tá? Tá legal? É uma outra maneira de você ver tudo isso, né? Isso, exatamente. Beleza, um exemplo de violência estrutural, tá? Ok? Beleza. Vamos exemplificando, porque essa é a maneira de nós estarmos consolidando, né, o nosso conhecimento, né, conhecimento adquirido. Né, você vai exemplificando, isso vai ficando bem claro. Muito bem, voltando ao texto. O caminho mais produtivo é, ao olharmos para um problema, né, fazer o quê? Tentarmos discernir os elementos que são de violência direta, os que são de violência estrutural e cultural. Há casos onde os três estarão presentes e em outros não. Tá? Em outros não. Tá certo? Você pode encontrar um, dois ou os três, né? Pode estar interagindo, pode estar um alimentando o outro, tá? Então, são essas interações entre os tipos de violência. Por quê? Professor, o que tem a ver? O que tem a ver? Porque, veja bem, se alguém agredir uma mulher, ali você tem a violência direta, violência física. Você tem um agressor, a agressão, o agredido, tranquilo. Agora, se você achar que basta punir esse cara, e ele deve ser punido, de fato, né? Mas isso não resolve por completo. Por quê? Porque o que ele fez, né, está conectado com a violência estrutural. Em a sociedade, uma parcela da sociedade, melhor dizendo, achar que isso é natural, e que não é. Então, é preciso enfrentar também a violência estrutural e a violência cultural. Porque toda vez que você se cala diante disso, ou então que você comenta, ou que você reforça, a nível de fofoca mesmo, né? Aí com alguém no trabalho, ou na escola, ou com os amigos, meu irmão, minha irmã, você está fazendo o quê? Querendo ou não, consciente ou inconscientemente, você está reforçando padrões, convicções de violência cultural, conexões, interações, como está colocado na sua tela, interações entre os três tipos de violência, que historicamente vem acontecendo. Nós estamos analisando essa temática sob a perspectiva da história, né? E a história tem sido uma história de violência, gente. A história do nosso país tem sido uma história de violência. Então, a violência direta, provavelmente, será sempre a mais fácil de identificar. É fato, né? O cara agrediu, então, alguém tem o agressor, tem a agressão, será sempre a mais fácil de identificar, enquanto a violência estrutural e cultural, aqui é mais difícil. Aqui precisarão de algum esforço extra para olhar para a sociedade e a história onde a ação violenta está inserida. Está vendo? A violência direta, é mais fácil você documentar, medir, denunciar, entendeu? Fotografar. Agora, a violência estrutural e a cultural, aí exige, né, como o próprio texto está dizendo, né, um olhar extra, um esforço extra, né, para que você perceba na história e na sociedade como é que ela se manifesta, como é que ela surge, como é que ela se perpetua, entendeu? Então, no caso da violência estrutural, já vimos, é um processo, né? É um processo. Não é como a violência direta. Então, se é um processo, tem um começo, tem uma origem, né, que precisa ser atacada. Assim também como a violência cultural. Tá legal? A violência cultural. Mais uma vez, o nosso mestre Galtung, o que ele tem a dizer? Olha aqui, Jack, pegando aquele exemplo que tu falou sobre os africanos. Vamos ouvir o professor. Galtung, africanos são capturados, forçados, através do Atlântico, a trabalhar como escravos. Milhões são mortos nesse processo. Na África, a bordo dos navios, são mortos nas Américas, América do Norte, América Central, América do Sul. Essa violência direta
em massa, perpetrada por séculos, infiltra-se e se sedimenta como violência estrutural, massiva. Lembra, Jack, que você falou? Enraizada, né? Então, a violência cultural fica enraizada, né? Com os brancos como mestres favorecidos no topo da sociedade e os negros como escravos oprimidos na base da sociedade, né? Produzindo e reproduzindo a violência cultural massiva, com ideias racistas por toda parte. Tipo, como assim, pessoal? Piadas de mau gosto envolvendo, né, os afrodescendentes, por exemplo. Tá, é violência cultural. Depois de um tempo, a violência direta, ela é esquecida. A escravidão é esquecida. Faz tanto tempo, né? Séculos, nem tem mais, né? Escravidão. E apenas 2 rótulos aparecem, meu povo, suficientemente limpo para o livro-texto do ensino superior. Discriminação por violência estrutural massiva e preconceito por violência cultural massiva. A higienização da linguagem em si, mesma violência cultural. Olha que texto interessante. Olha que texto fascinante. De repente, no primeiro momento, você olha para esse texto, eita, ocupou a tela do meu celular todinha, ocupou, né, a tela do meu computador todinha, enfim, da televisão. Mas, olha, veja bem, observe, lê com cuidado, lê com atenção. Né? Olha que o professor Galtung, né, como é que ele organiza o pensamento. Olha como a sequência das ideias, né? A sequência das ideias, né? Ele pega esse exemplo, nosso amigo Jack tinha falado, né? Coincidência, né? Porque o Jack falou, o Jack não tinha conhecimento desses slides, não, que foi antes dele ser exibido, mas como ele vinha acompanhando a aula, o raciocínio, ele né? Vou dar aqui o exemplo da escravidão. E na sequência, eis que, nesse slide número 26, exatamente o professor Galtung, ele pega o tema escravidão africana e trabalha de forma muito, muito boa mesmo, excelente, né, de forma muito didática, inclusive, né? Ele trabalha os 3 tipos de violência. A violência direta, a violência estrutural e a cultural. Eu sei, Jack, você não tinha visto, não. Coincidiu, mas foi uma boa coincidência, uma feliz coincidência, né? Uma feliz coincidência. Obrigado, Jack está indo aqui, que as aulas são excelentes, beleza, obrigado, tá gostando? Muito bem, ficamos realizados. Mas, veja bem, o professor Galtung, ele, no final, olha como é que ele diz, isso aqui que é uma coisa muito preocupante, pessoal, que tem a ver com esse enraizamento, né? E essa, entre aspas, a naturalização, ver com naturalidade as formas de violência. Porque, lembra só, vamos ler só reler o finalzinho. Depois de um tempo, a violência direta, aquela violência direta, os escravos com as correntes, né, no navio negreiro, maus tratos, né, tortura dos escravos, aquilo é esquecido. A escravidão é esquecida, ninguém fala mais nisso, tá bom? E apenas 2 rótulos aparecem. Quando ele fala suficientemente limpo, é tipo assim, tirando aquela sujeira, né, do passado, a sujeira da escravidão, a sujeira da violência direta, o sangue, a morte, a dor. Tá? Aí é limpo tudo isso, né? A escravidão é esquecida, mas nos livros didáticos, o que aparece? 2 palavras, 2 conceitos. Discriminação em relação à violência estrutural massiva. Discriminação com os negros, discriminação com as mulheres, com os índios, com os homossexuais, com os deficientes, né, físicos, enfim, a discriminação. E preconceito, um outro conceito, em relação à violência cultural massiva. Ou porque você está falando em relação a nós, nordestinos, é um preconceito? É um exemplo de quê? Do uso da palavra preconceito, né, em relação à violência cultural. Mas em relação aos negros, preconceito. Sobrou o quê? Discriminação racial, preconceito racial. Meu irmão, é isso que ele está dizendo. Mas para que aparecesse agora, hoje, somente esses 2 conceitos são mais vistos, né, que é discriminação em relação à violência estrutural massiva e preconceito em relação à violência cultural maciça, é porque antes houve muita violência direta contra os africanos, tá bom? E aí ele conclui dizendo que a higienização da linguagem
É você limpar esse passado que é de algo ruim, algo sujo, do sangue, da morte, para ficar em discriminação racial, para ficar em preconceito racial. Ou seja, o ato dessa higienização da linguagem, em si, ele diz, é, sem dúvida nenhuma, uma demonstração clara, inequívoca, de violência cultural. Isso é legal demais, cara. Ele conclui dizendo o seguinte, gente, isso que está acontecendo é um exemplo de violência cultural. Essa higienização da linguagem, tá? Você fala discriminação, você fala em preconceito racial, discriminação racial é uma forma de violência. De certa forma, né, você não pode esquecer, você não pode jamais deixar de fazer referência à violência física. Olha essa imagem, né? Aí está em alemão, aí um preconceito contra os judeus. Olha só a suástica, aliás, a estrela de Davi, que é uma referência, né, aos judeus. Esse é um caso, né, onde a violência direta, perpetrada durante muito tempo, acaba criando dentro de uma sociedade uma violência estrutural, que, por sua vez, é justificada culturalmente através de uma violência cultural. Olha aqui as três violências: a violência direta, a estrutural e a cultural. Mas há casos onde a casualidade justamente contrária. Por exemplo, muito antes do genocídio perpetrado pela Alemanha nazista contra os judeus, podemos identificar o crescimento do antissemitismo na Alemanha, reproduzido por intelectuais, gente de bem, gente boa, propagando discurso público e espalhado pela população em geral. Você está entendendo o que é que está colocado aí? Opa, está dito o seguinte, meus queridos, minhas queridas, alunos e alunas, quem inventou o antissemitismo, quem inventou o preconceito contra os judeus, não foi Hitler, não foi o nazismo, já existia antes, há séculos. Ele potencializou. Mas o que ele está dizendo? Antes daquela violência física, né, que acabaram matando milhões de judeus, violência direta, né, houve, antes, a violência cultural. Né, começou, veja bem como está colocado, reproduzido por intelectuais, alguns políticos, dentre eles o Hitler, e espalhado pela população em geral. Então, nesse caso, a violência cultural não vem para legitimar atos físicos, veio antes, para preparar tipo um terreno, tá certo? Para que a violência direta acontecesse. Em um momento da crise econômica e social, essa cultura contra os judeus, né, ela já existia e foi mobilizada para desapropriar a população judia, tiraram empresas de judeus na Alemanha, tomaram as casas deles, né, e realocá-las em campo de concentração, separada do restante da população. Um sintoma de processo de violência estrutural. Marginalização e cidadania de segunda classe em relação aos judeus. Você está vendo aí, né, a imagem, a criança, né, se for uma criança judaica, ela está tensa, os pais também, né, e aí em alemão, a suástica nazista, um cartaz contra os judeus. Então você está vendo aí como é que tá as conexões entre os três tipos de violência. Em 1941 e 42, quando os historiadores acreditam que o Holocausto tenha de fato iniciado a violência direta, né, já havia quase 10 anos antes de violência estrutural organizada contra a população judia e década de violência cultural tratando-os como um sub-humano para justificar o que estava sendo feito. Tá bom? Então, antes do extermínio, né, dos judeus, já vinha toda uma prática, né, de violência contra eles de forma cultural, violência cultural e depois violência estrutural. E no Brasil? No Brasil, a violência é um fenômeno histórico, né, que persistiu, tá, em todos os arranjos sociais, mesmo após diversas mudanças políticas. No período colonial, né, que vai até 1822, a coroa portuguesa valia-se da violência para escravizar índios e negros, bem como para manter a centralidade política e a unidade territorial em uma colônia tão vasta. Olha esse quadro é um quadro de violência, né? Nós estamos vendo aí um carrasco, né? Ele está agredindo um escravo, tá, covardemente. O escravo está todo amarrado, né? Provavelmente o escravo que tentou fugir, ou fugiu, foi capturado. Lá no fundo você vê
um outro escravo, né, também preso a uma árvore, e olha só, quem está agredindo é também um escravo. Então, assim, o nosso país, infelizmente, também tem esse traço, né, de um histórico de atos de violência. Mesmo após a proclamação da República, em 1889, que só atingiu legalmente seu apogeu democrático com a Constituição de 1988, praticamente 100 anos depois, a violência persistiu como instrumento do Estado, especialmente para reprimir populações pobres, tá? Essa imagem é uma imagem de violência. Aí você diz assim, professor, mas aí os escravos não estão espancando, não estão sendo espancados, não estão sendo agredidos. Então não, mas estão carregando esse senhor, né, numa rede aí. Por que ele não vai caminhando? Não tem problema nenhum dele caminhando. Então, é um ato de violência, sim, não resta dúvida. E agora? Agora é uma violência moderna, né? Moderna que eu digo no sentido de ser contemporâneo. Não é que seja nada de moderno. Uma covardia enorme, você está vendo aí 3, 4, 5 militares fortemente armados, arrastando a pessoa. É uma imagem da ditadura militar, de triste memória, né? Vamos lá. Outro traço da violência na história do nosso país. Durante os períodos de ditadura, como por exemplo, na época de Vargas, 37 a 45, e no período da ditadura militar, de 64 a 85. A violência também foi utilizada como mecanismo de repressão política, mecanismo que não foi completamente desmontado após a redemocratização, pois algumas de suas práticas foram mantidas e ainda hoje, infelizmente, reverberam, ainda sobrevivem, como, por exemplo, a crescente letalidade policial. Letalidade, capacidade de matar, né? Letalidade policial. O Jack, essa foto foi utilizada em outro material. Eu estava falando sobre ditadura, é uma foto bastante emblemática, né? Exatamente, emblemática. Nós utilizamos em outro material. Ok, Jack. Mas assim, nesse mesmo contexto, né? Naquele outro material que você viu, eu estava falando especificamente sobre ditadura militar, Jack, né? Na nossa aula no Prêmio Online. Aqui no tema violência, né? Você encaixa na história do Brasil, poderia colocar também na época do Wagner, mas está aqui da época da ditadura, né? Que alguns ainda insistem em dizer que não houve maus tratos, que não houve atos de violência. Como não? Houve sim prisões arbitrárias, houve tortura e houve morte. Tá legal? Como o Jack está colocando aqui no bate-papo, não houve respeito aos direitos do cidadão. Vai prender? Prende. A prisão ilegal, depois coloca em liberdade. Agora, arrastar uma pessoa dessa forma, como você está vendo aí, por favor. E aí, vejam bem que a violência, nesse caso, pessoal, nesses períodos que estão especificados aí, né, na época do Estado Novo, Vargas, e ditadura militar, 64 a 85, a violência passou a ser uma prática do Estado, do governo. Olha outra imagem violenta aí. E prédios de luxo, de um lado, e favela, casas pequenas, né, de outro. Então, a desigualdade social, não resta dúvida, é um dos fatores que agravam os quadros de violência. Os homicídios concentram-se em bairros pobres e atingem em proporção muito maior a população pobre. A situação é mais preocupante quando se conjugam desigualdade social e racismo. A estigmatização da figura do negro como potencial suspeito faz com que a possibilidade de um jovem negro morrer vítima de um homicídio seja 23,5% maior que o de um jovem não negro. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, sabiam disso? Cerca de 70, né, são negras. Então, é algo muito, muito preocupante. A cada 100 pessoas, né, 70 são negras, ou seja, 70%. 70%. Tá, aí você tem muitas violências. Olha só, muitas violências. Você tem nessa imagem, você tem violência estrutural, né, não resta dúvida. Se a gente for viajar na imagem, você vai identificar a violência cultural, em alguns casos a violência direta também, tá certo? Direta. Veja que as estatísticas dizem isso, né? 70% são negras, 23% a probabilidade de um jovem negro. Se tem mais probabilidade de um jovem negro ser agredido, né, vítima de violência, o que é isso? É tudo junto. É violência estrutural, com violência física e violência cultural.
Olha esse mapa, gente. Aqui é o mapa da violência. Ó, o fator preponderante para o aumento da violência é o paradoxo, impunidade versus punição. Ou seja, o cara comete o crime e fica impune. Então ele acaba estimulando, né, outros a fazerem o mesmo. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Mais de 40% dos presos ainda nem foram para julgamento. Quase a metade. No entanto, o encarceramento em massa está vinculado a delitos que não são contra a vida, principalmente relacionados a drogas e furto. Ou seja, a população carcerária ela é enorme. Olha aqui no Brasil, população prisional, quase 700 mil. Taxa de aprisionamento, 342. Taxa de ocupação, 188%. É quase o dobro, gente. Número de presos sem condenação, 37,5%. Pega nos Estados Unidos, 20%, também um pouco alto, né? Na Rússia, 17%. Na Índia, meu Deus do céu, olha só, muito preocupante. 67% dos presos ainda não foram condenados. Como é que é isso, professor? Sim, porque você tem prisões temporárias, né? Enquanto estão ainda em processo de julgamento, não são prisões ainda em caráter definitivo, né? Então, esse é algo que a gente observa. Dá tempo para responder uma questão? Vamos lá, rapidinho, a questão do Enem, 3 minutinhos. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões, aqui é violência contra religião de matriz africana, acontece em lugares públicos, ou seja, na rua, 57%. Que tiveram lugar em mais de 2/3 das agressões em locais próximos à casa de culto, né, dessas religiões. O transporte público também é apontado como local em que os adeptos de religiões de matrizes africanas, eles são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados, né, por conta dos preceitos religiosos, tá bom? Então, violência cultural, que pode evoluir para violência direta, né, violência física, e tem a ver com a violência estrutural também. O que é que ele pergunta no comando da questão? As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica, né, de uma sociedade laica. Laica é aquela sociedade que não tem uma religião oficial, né? Laica e democrática. Ele está dizendo que as práticas são incompatíveis. Essa prática de quê? De violência, de desrespeito àqueles que professam as religiões de matriz africana, tá? Bom, qual é a alternativa correta? A alternativa correta, pessoal, é exatamente a alternativa né? Que essas práticas, elas são incompatíveis com a sociedade laica e democrática, porque elas restringem a liberdade de credo, né? Se restringe a liberdade liberdade de credo, de religião, né? Restringe a liberdade de credo, então é incompatível com a sociedade laica, né? E democrática, tá bom? Tá certo? Você elimina aí a alternativa A, porque o que está descrito não assegura as expressões multiculturais, muito pelo contrário, né, porque faz agredir, né, então não assegura expressões. Vamos lá rapidinho, nesse finalzinho, para você ver. Na alternativa A, assegura? Não assegura as expressões multiculturais. B, promove a diversidade? Não, está agredindo. Falseia os dogmas, né? Não entra nesse campo. Estimula os rituais sincréticos? Não. São cena de agressão. Tá? Então, marquemos aí, a alternativa as práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática, porque restringem a liberdade de credo. A alternativa correta, a alternativa é. Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, nós vamos encerrando por aqui mais uma aula de história. Agradeço muito a sua participação, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.